O Rio de Janeiro, que já foi símbolo de beleza, de alegria, símbolo de cultura, hoje se transformou na vitrine da decadência nacional. E não, isso não é apenas a culpa de uma série de governos não tão competentes. É antes uma consequência direta do abandono da fé, da perda da ordem, do desprezo pelos valores morais que sustentam qualquer civilização. Quando o medo toma conta das ruas e a corrupção toma as instituições, não estamos diante da simples falha institucional. Nós estamos diante, na realidade, de uma nação que perdeu o senso do sagrado. Essa é a crise estrutural e espiritual do Rio de Janeiro. Uma crise, meus queridos amigos, que não se resolve com discursos progressistas, discursos sobre inclusão social, sobre isso, aquilo. Não, porque o problema é outro, é a falência da alma coletiva. Ao longo das últimas décadas, o Rio de Janeiro foi transformado em um verdadeiro laboratório de engenharia social. Tudo o que há de mais destrutivo culturalmente foi testado ali. A relativização da família, a ideologização das escolas, a exaltação do prazer imediato, o desprezo por qualquer forma de autoridade. O resultado de tudo isso é visível, um Estado dominado por facções e pela covardia moral de suas lideranças. Uma população acuada, abandonada e um poder público que parece ter vergonha de exercer seu papel de guardião da ordem. Mas se analisarmos a Bíblia, nós veremos que nada disso é surpresa. Quando se expulsa Deus do espaço público, o mal toma o vazio que é deixado por ele. É exatamente isso que aconteceu. Vejam se não é bem assim. Os mesmos que promovem a Semana da Diversidade, o seminário sobre justiça social, esses mesmos são incapazes de defender a família tradicional, que é a que dá sentido à vida e estabilidade à sociedade. Eles chamam o pecado de liberdade e o crime de expressão cultural. Criar uma nova moral construída sobre a negação da verdadeira moral, que é a moral divina. E o preço disso é altíssimo. Milhares de mortos por ano, uma juventude sem referência, uma cultura que glorifica o bandido e despreza o herói. E líderes que continuam falando sobre estruturas de poder, enquanto o povo se ajoelha dentro de casa, pedindo apenas para sobreviver mais um dia. Sim, a violência é o sintoma, mas o diagnóstico é espiritual. Não há paz nas ruas, porque não há paz nas consciências. Não há respeito à autoridade do Estado, porque não há temor de Deus nos corações das pessoas. E o mais revoltante é o silêncio de quem deveria gritar. Pastores, padres, intelectuais, professores, políticos, quantos se calaram para não parecer radicais? Quantos preferiram adaptar o Evangelho à moda das ideologias, como se fosse possível servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, como se fosse possível servir a dois senhores? Mas o verdadeiro cristão não negocia a verdade nem se cala diante do colapso moral, porque o silêncio hoje é cumplicidade, é o silêncio que legitima o caos. E o caos, meus amados amigos, que está acontecendo no Rio é apenas o ensaio do que vem para todo o país. Se o Brasil continuar a tratar a decadência espiritual como um simples problema de gestão, é isso que espera. Mas, em meio a este cenário sombrio, devemos reconhecer há uma luz que brilha. Essa luz vem de algumas famílias e igrejas que resistem, das comunidades cristãs que não se dobram aos modismos, das igrejas pentecostais e até mesmo neopentecostais nas periferias do Rio de Janeiro, que educam seus filhos na fé e na disciplina, que mantêm o temor de Deus como ponto central da vida. Essas famílias que nadam contra a correnteza são hoje o que resta de um verdadeiro bastião civilizacional. Enquanto o mundo tenta dissolver os valores eternos, elas perseveram com coragem, unindo fé, trabalho e responsabilidade moral.
E é preciso reconhecer. Sem essas igrejas, sem a igreja cristã genuína, sem esses lares sólidos, o Brasil já teria se tornado uma terra espiritualmente ainda mais devastada. Esses crentes fiéis, muitas vezes humilhados pela elite intelectual, são os verdadeiros guardiões da esperança. Eles cuidam dos seus filhos, ensinam o que é certo. As famílias sólidas formam o verdadeiro caráter. Elas sustentam esta nação com oração, com exemplo e com amor à verdade. Emocionante foi a imagem do policial, mais de um na realidade, dos policiais orando ao Senhor ali no Rio de Janeiro, embaixo do fogo cruzado. Quem, senão a família cristã, poderia ter ensinado isso? Enquanto outros pregam caos, essas famílias vivem a ordem. Enquanto outros ensinam confusão, elas ensinam virtude. E é nesses lares simples, mas firmes na palavra, que o futuro do país ainda pode ser restaurado. É a prova viva de que, mesmo no pior dos cenários, há resistência. E é dessa resistência moral e espiritual que pode nascer uma nova era para o Rio de Janeiro e para o Brasil. É chegada a hora de um novo tipo de movimento, uma restauração cultural fundamentada no elemento espiritual, proveniente do estudo da palavra de Deus e das famílias cristãs. É uma resistência inegociável que declara em todos os cantos que nada pode contra o poder de Deus. Por isso, se há algo a ser reconhecido no Rio, comecemos o reconhecimento pelo que tem feito a oração dessas famílias. Vamos reconstruir o Rio de Janeiro, começando com confissão pública, que cada cidadão de bem possa dizer: pecamos ao permitir que destruíssem nossa fé, nossa moral, nossa liberdade. Então, sim, em algum tempo a cidade poderá renascer, não como vitrine de caos, mas como bastião da esperança cristã. Porque onde Deus é exaltado, onde a ordem se refaz e onde a ordem é reestabelecida, a justiça reaparece. O Rio de Janeiro precisa voltar a ser aquilo para o que foi criado para ser. O Rio de Janeiro não foi criado para ser um paraíso do crime, foi criado para ser o testemunho vivo de restauração moral e espiritual. Que o exemplo das famílias genuínas, das famílias unidas e das igrejas fiéis sirva de farol para todos os povos, porque é ali, no lar e no altar, que começa a verdadeira revolução moral, e que essa revolução, guiada por Deus, possa devolver à nossa nação o que ela perdeu, o senso do sagrado, da honra e da verdade. Que Deus abençoe o povo de bem do Rio de Janeiro e que o Cristo Redentor passe a ser muito mais do que um ponto turístico naquela cidade. Passa a ser, na realidade, um lembrete do chamamento ao arrependimento e a uma nova vida. Deus abençoe a todos e continuemos em oração.